A paz do Senhor, seja bem-vindo à Hora da Vitória com Eliasar. Quero compartilhar a palavra de Deus consigo em Salmos 143, versículo 1. Diz a palavra de Deus: ouve, ó Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. O salmista está no momento de aflição, está no momento em que ele enfrenta desânimo, está no momento onde está cheio de adversários. Ele dirige a sua oração a um Senhor. Ele diz: ouve, Senhor. A palavra Senhor, ela é citada sempre quando a gente se dirige a uma pessoa importante, ou uma pessoa respeitosa, ou uma autoridade que a gente se dirige nela. E a palavra Senhor refere-se a um Deus, neste caso, protetor, a um Deus poderoso. Então, o salmista, quando ele fala Senhor, ele está a respeitar a Deus. Ele direciona-se a um Deus que pode responder. Ele diz Senhor, Senhor. Porém, existem muitos senhores neste mundo. Existem muitos senhores que se destacam por opressão, senhores que se destacam através, de vícios, senhores que se destacam através de ódio, senhores que podem se destacar através de um problema na vida de alguém. Pois é, quando o vício ele já está em você, ele torna-se o seu senhor. Quando o pecado, qualquer que seja, está em você, ele acaba se tornando o seu senhor. Quando há um problema que controla a tua vida, há um mal na vida de alguém que controla a vida dessa pessoa, este mal torna-se senhor, porque decide a vida da pessoa, decide como a pessoa tem que agir, decide como a pessoa tem que pensar, o que a pessoa tem que fazer. Agora, o salmista, quando ele se direciona a Deus e diz Senhor, está a dizer que não existe um outro Senhor, não existe nenhuma outra força capaz de influenciar na sua vida. Por isso ele diz, ouve, Senhor, a minha oração. Ouve, Senhor, a minha oração. Ele diz, minha oração, para dizer que é uma oração particular dele. A oração é comunicar com Deus, o salmista está a comunicar com Deus, ele nos incentiva a comunicarmos com Deus, sempre que estivermos desanimados, sempre que estivermos em problemas, devemos nos comunicar com esse Deus. O salmista diz, ouve, Senhor, a minha oração. Porém, uma outra coisa que ele diz, dá ouvidos à minha súplica. Súplica e oração são coisas diferentes. A oração, ela é a comunicação com Deus e que vai abrangendo diversos temas. Pode ser uma oração de louvor, uma oração também de súplica. Súplica, então aqui, o salmista, ele está dizendo que ele está fazendo uma solicitação com insistência a Deus. Ele está fazendo uma solicitação também de submissão a esse Deus. Ele diz assim, dá ouvidos à minha súplica, dá ouvidos à minha súplica. E nós precisamos também de fazer esse tipo de oração, uma oração que ela se transforma em súplica. Porque muitas pessoas, elas oram, mas elas não suplicam a Deus. Quando alguém chega à fase de suplicar a Deus, está pedindo insistentemente na mesma coisa. É o que o Senhor Jesus também fez. Fez uma súplica diante de Deus para que o livrasse da morte. E esta súplica que ele fez adiante de Deus, repetiu várias vezes. É isto que se chama súplica, uma oração com insistência. Agora, a palavra de Deus diz o seguinte, responde por tua fidelidade e por tua justiça. Responde, Senhor, a oração por tua fidelidade e por tua justiça. O salmista ele está a dizer que está a falar com um Deus que é fiel.
Está a falar com Deus que é constante nos seus compromissos. Está a falar com Deus que se pode confiar. Ele assim é um Deus que não trai. É um Deus que está sempre ali para mim. Deus, com a sua fidelidade, responde a minha oração. É uma oração muito bonita que ele faz. Porém, ele diz assim, também por tua justiça. Aí, salmista, ele está falando que Deus não vá só responder a ele porque ele está desejando o que ele está pedindo, porque ele está no momento da aflição, está no momento de desânimo. Então, também que se cumpra a justiça de Deus no pedido que ele está fazendo. Quando a gente fala da justiça, a gente está falando daquilo que é direito, estamos falando daquilo que não é influenciado por nenhuma emoção, estamos falando daquilo que não se pode influenciar por causa de um choro, não se pode influenciar por causa do desespero. O salmista diz o seguinte: eu estou desesperado, responda a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por sua fidelidade e por sua justiça. Está a dizer o seguinte: não podes mudar de ser Deus por minha causa, não muda de ser Deus por causa da minha aflição, não muda de deixar de ser Deus por causa do meu choro. Então o salmista ele faz uma oração muito poderosa diante de Deus e nos ensina a nós também a fazermos esse tipo de oração. Apesar de eu estar aflito, apesar de eu estar a ser perseguido, apesar de eu estar a passar por situações difíceis, Deus responde a minha oração com a sua fidelidade e também com a sua justiça. Você também pode fazer esta oração hoje e Deus pode responder a você em nome do Senhor Jesus. Então, esta é a palavra que eu queria compartilhar consigo em nome do Senhor Jesus. Fica mais atento para mais meditações iguais a estas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e estamos juntos. Amém.